Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No cumprimento civil, nós dizemos boa noite, primeiro liturgicamente, e no cumprimento civil, boa noite, olá, bom dia, boa tarde, conforme o horário em que você vá assistir, ou quem sabe até escutar este nosso encontro. A formação católica, que acontece toda sexta-feira, às 8 da noite, ao vivo, no Facebook da Paróquia São José de Vila Oficinas, para católicos de quaisquer paróquias de Curitiba e de qualquer lugar, para outros cristãos que não católicos e para outros crentes que não cristãos que queiram um pouquinho de vez em quando escutar a respeito da doutrina do milenar da Igreja de Jesus Cristo. Para quem está ao vivo, muito bom. E, como de costume, antecipando, para você que em algum momento de hoje, amanhã ou mais adiante, porventura, venha a se dedicar por uns minutos a este conteúdo, digamos assim. Comecemos como convém, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos fazendo um agradecimento ao bom Deus por mais um dia, mais uma semana, quais tenham sido as dificuldades que eu enfrentei, que você enfrentou, ou que enfrentamos e ainda enfrentaremos. Como quem tenta ser cristão, nós primeiros adoramos a Deus, sempre acima de tudo. Depois nós podemos até louvá-lo. Louvar é elogiar a Deus. Aí nós podemos e devemos agradecer a Ele tudo de bom pelo que passamos, e até porque não os perrengues pelos quais passamos, para que possam esses perrengues nos permitir agir como cristãos, sentir como cristãos, a imagem e semelhança de Jesus, mesmo que com dificuldades, dúvidas, etc. De imediato, mas crendo piamente que se Deus existe conforme Ele é explicado a nós pelo genuíno cristianismo, então tudo que dele vem é sempre e perfeitamente para o nosso bem. Aí a gente pede o resto. E entre os pedidos a gente pede que tenhamos alguns minutos proveitosos e que daqui a pouco a gente tenha certeza de que valeu a pena, tá bem? Façamos a oração do Pai Nosso para que isso possa acontecer em nosso coração e nossa mente, e na mente de tantos quantos possam vir a ter acesso a esse conteúdo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu olhar para cá de vez em quando para ver se estou aparecendo no Facebook, tá? Facebook eu olho para cá, se eu lembrar de vez em quando, se encontrar ali alguma coisa que valha, eu cito. De qualquer modo, vejo algumas pessoas online, as quais agradeço. Cá para nós, antes propriamente do tema de hoje, vamos começar a falar um pouquinho de símbolos, de sinais e de símbolos litúrgicos. Não esgotaremos o tema hoje, mas começaremos hoje. Entre o diácono Alex e eu, vira e mexe, paira esse assunto. Vale a pena fazer a formação católica, já que online, já que presencialmente, em geral, pouca gente se interessa. Online é a mesma coisa. Pouca gente, às vezes até menos do que a média que seria presencialmente antes da pandemia. Ora um apoia outro, ora outro apoia um, ora ambos nos apoiamos, ora damos risada, ora chutamos o balde e depois voltamos aqui. Porque seja ele, seja eu, seja presencialmente, seja online, principalmente quando quem fala não é famoso, principalmente quando quem fala, mesmo tendo algum conteúdo, alguma formação, não faz o tipo bom mocinho, bom moço e ainda dá umas cutucadas, aí a gente não vai ser campeão de audiência. Mas, como diria uma tal de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, quando questionada por um repórter, após ela receber o Prêmio Nobel da Paz, ele disse algo mais ou menos assim para ela: mas Madre Teresa, a senhora já pensou, e depois que a senhora, ela já tinha uns 70 anos, algo assim, um pouco mais,
a senhora já é uma mulher idosa, a senhora vai falecer em pouco tempo e o mundo vai continuar a mesma coisa, no sentido das coisas ruins e tal, injustiça. Ela disse, não tem problema, o importante é que eu tentei ser uma gota de água pura, uma gota de água boa. E ela questionou a repórter, você tem sido uma gota de água boa? Ah, você é casado? Ah, tente que sua esposa, se já não tem sido, que seja uma gota de água boa. Tem filhos? Tenho. Então tente que seus filhos sejam também gotas de água boa. Então você terá, parece que ele tinha 3 filhos, então você é uma gota, sua esposa uma gota, seus 3 filhos, cada qual uma gota, 5 gotas. Com a Madre Teresa, 6. De repente você aí, eu aqui, por pequeninas que sejamos, gotas também de água boa. Então, sinais e símbolos litúrgicos. Nós, nos últimos 3 encontros que eu, José Carlos de Oliveira, fiz com você, ao longo do último mês e meio a 2 meses, eu falei para você um pouco do histórico da liturgia cristã. Assumi esse risco citando autores, citando datas, indicando alguma fonte e tal. Eu assumi esse risco de falar de algo extremamente importante mesmo, mas que a rigor não costuma despertar interesse em muita gente, mas que é fundamental para que quando você for a uma celebração litúrgica, da Santa Missa por excelência, mas da hora santa, da adoração eucarística, do Santo Terço, enfim, quaisquer celebrações litúrgicas, uma vez que você aprenda um pouco mais do histórico da Sagrada Liturgia, um pouco mais de símbolo e sinal, e adiante de rito e tal, você certamente vai de vez em quando lembrar, puxa, aquele pouquinho que eu aprendi naquela tal de formação católica está me ajudando a celebrar melhor, porque eu entendo mais, eu mergulho mais, desfruto mais e aproveito mais agora e depois. Tomara assim seja. Tá? Hoje, de novo, vou citar alguns autores, alguns documentos, porque nós sempre somos baseados em nossas formações, nesse rapazinho aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Está aqui, agora sim. Sempre o Catecismo da Igreja Católica, sempre este atualizado a partir dos documentos contidos aqui, nos documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Citarei algumas passagens destes. Em alguns encontros anteriores, nós dissemos que liturgia, segundo autores, é o conjunto de sinais sensíveis e eficazes que, por intermédio dos quais a gente realiza o nosso culto a Deus. Nós vivemos cultuando a Deus, isso é a Sagrada Liturgia, nós vivemos com sinais sensíveis e eficazes com os quais nós cultuamos a Deus, e ao mesmo tempo, em contrapartida, ele vive de nos santificar, conforme nós o queiramos, por intermédio de uma vida reta, se não perfeita, reta, com intenção reta. Segundo a primeira citação de hoje, de autor Cipriano Vagadini, um dos grandes liturgistas do século passado, ele escreve, o sinal é uma realidade ponte entre 2 mundos escondidos um do outro e véu transparente, que ao mesmo tempo manifesta e esconde aquilo que significa. Né? Sinal é uma realidade, sinal é uma realidade, ao mesmo tempo que é uma ponte que liga algo que a gente vê com algo que a gente não vê. Algo que a gente vê pode tocar, que nos remete a algo que a gente não vê, mas em que a gente acredita. Segundo um tal de Santo Agostinho, Santo Agostinho, que viveu no primeiro milênio do cristianismo, na primeira metade do primeiro milênio do cristianismo, quando se falava em patrística, quando os padres da igreja, os pais da igreja, ajudavam a fundamentar os pilares da doutrina hoje do milenário da Igreja de Jesus, Santo Agostinho de Hipona, disse: sinal é uma coisa que, além da forma própria que imprime nos sentidos, leva ao conhecimento de outra, diferente em si mesma. Será que vale repetir? Sinal é uma coisa que, além da forma própria que imprime nos nossos sentidos, conduz ao conhecimento de uma outra coisa diferente em si mesma. O sinal aponta, o sinal
É um dedo que aponta, indica uma realidade da qual ele é diferente, da qual ele depende. E o sinal é sempre imperfeito em relação à coisa perfeita representada. Eu pensei muito quando preparava falar de sinais, caramba, como é que eu vou falar dessas coisas de uma maneira popular, no linguajar acessível, que é o que eu tento fazer, sempre, ao máximo, pegar os documentos, a teologia passada para pessoas com mais estudo, aí tentar simplificar, eu brinco que é o José Carles, botar o vozeirão falando de modo mais popular, para o povo entender. Agora falar que sinal é uma ponte, uma realidade ponte, um dedo que aponta, sinal aponta para algo. O sinal é imperfeito, é limitado, é dependente da coisa que ele representa. E, portanto, nós não podemos dizer, por exemplo, já que o sinal, embora menor, embora dependente, embora imperfeito, representa algo maior, algo pleno, algo perfeito. Exemplo, a Eucaristia não é sinal do corpo de Cristo. É, segundo São Tomás de Aquino, abre aspas, é porque a fé trata de realidades invisíveis, como Cristo nos manifesta invisivelmente a sua divindade, assim também neste sacramento, a Eucaristia, nos manifesta a sua carne de modo invisível. Não atinando com isto, alguns afirmaram que o corpo e sangue de Cristo não está neste sacramento, a não ser como em sinal. O que se deve rejeitar como herético, como uma heresia, portanto, já que é contrário às palavras de Cristo. Talvez você lembre, se assistiu ao vivo na última participação nossa ou depois da gravação. Aliás, eu nem lembro se eu falei aqui na formação católica ou numa formação para quem é ministro ou vai ser ministro de Eucaristia, a respeito de heresia. Heresia, em linguagem simplória, é tomar parte de uma verdade e descartar ou distorcer parte da verdade. Exemplo de heresia. Concebemos que a Santíssima Trindade é formada por um Deus só, 3 pessoas. Um Deus que é um, mas que são 3 pessoas, todas igualmente importantes. Deus Pai, aquele que salva, Deus Filho, Jesus, o Salvador, Deus Espírito Santo, aquele que inspira e, por consequência, ilumina. Digamos, hipoteticamente falando, uma heresia. Eu invento uma igreja com I bem pequenininho, a igreja do pastor Zé, a igreja do rabino, do monge. Do rabino não seria o caso, em nome de cristianismo, teria que ser lá profeta, missionário, apóstolo, pastor, até padre, com P bem pequenininho. E na minha igreja, em nome de Jesus, eu invento a verdade de que Deus seria tipo só Deus Pai e Deus Espírito, ou Deus Jesus e Deus Espírito, ou que Deus Jesus não seria Deus. Exemplo de uma heresia, tá? Apaga isso. Voltando aqui, então, heresia é dizer que na Eucaristia temos apenas um sinal. Não, Jesus está lá, em seu corpo e sua carne, a ele que de modo não visível, mas com realidade. Para um sinal ser realmente sinal, repetindo e com outras palavras, um sinal tem que ser diferente daquilo que ele significa. Tem que ser dependente de alguma forma daquilo que ele significa, ou daquilo que ele quer significar. Ao mesmo tempo, o sinal tem que ser parecido, mas não de todo parecido. Ou, para falar bonito, semelhante e dessemelhante do significado. Mas o sinal tem que ser mais conhecido que o significado ou a realidade a qual ele quer remeter. Será que estou complicando a tua vida? Olhando para cá. Opa, aumentou? Aumentou a quantidade de gente assistindo a gente, mas só para a cara de vocês mesmo. Em vez de vir novela, ir na pizzaria, no boteco, em vez de falar mal da vida alheia. Brincadeira, brincadeira. Então, com todo respeito aí, eu vou ser melhor de lado aqui, antes que eu me esqueça de novo, abraçando a Cislete, a Ciolete Andrade, a Maria Inês de Oliveira Seronato, a Karen Lucas, a Leonide Fátima Silvestrin. O que mais que eu consigo achar aqui? Ai, não parece que... Eu, como de costume, não vou me arriscar a mexer onde não fui chamado, para evitar apagar o que eu estou vendo aqui. Então,
Já fiz atrapalhada, mas vamos lá. Obrigado para quem está assistindo a gente. Da relação entre o sinal e o significado, eu vou mais citar para você do que querer que você aprenda, tá? Porque, embora simples, é um tanto quanto complexo. Mas eu fiz um roteirozinho que tem sinais reais, que são divididos entre naturais ou não livres, e sinais livres ou não naturais. E tem sinais de razão ou de pura razão. nem se preocupe, só para você eventualmente se deparar com um texto que fala de sinais naturais, livres ou não livres, de razão ou pura razão, quem sabe você tem a paciência de ler, ou depois me pergunta, ô Zé, tem uma apostila, um livro aí que pode sugerir para a gente ler? Tem sim. Os sinais são reais quando a relação é real. Nos sinais naturais ou não livres, essa relação de causa independe da vontade. Causal, o que causa o sinal propriamente, resulta da livre vontade. É algo convencionado, até quase que arbitrário, mas não arbitrário no sentido de tirania, tá? No sentido de definido. Então, fumaça, por exemplo, é sinal real, natural ou não livre do fogo. Fumaça, sinal real, porque existe, acontece, natural do fogo. O rastro do boi, da mesma maneira, um grito e mesmo uma fotografia de uma pessoa é um sinal. A fotografia de alguém é um sinal real, está ali, é palpável. Por exemplo, a bandeira de um país que não o nosso, a bandeira oficial de um país que não seja o nosso, para nós é um signo, digamos assim. É menos importante. A bandeira do nosso país, opa, aí é outra história. Ela é um sinal e um símbolo. Né? Nós vamos falar de símbolo daqui a pouco. Um gesto de inclinação é um sinal de reverência. Por exemplo, agora os sinais da chamada razão ou pura razão têm um efeito imediato entre o sinal e aquilo que significa, aquilo que tenta significar. Também são livres ou não naturais, mas não são criações da livre vontade. Meu Deus do céu, como é que eu vou deixar você embaralhado? Será que até aumentou a audiência ali? Aumentou, parece um pouquinho. Esses sinais de razão ou pura razão são exteriores, digamos assim. Nós, os homens e mulheres, os tomamos a nosso critério como indicativo de outras coisas, conforme a gente perceba que nos possam facilitar, por intermédio desses sinais, mentalizar, lembrar, rememorar e até celebrar outra coisa, que o sinal não é, mas representa. Ou, no caso, por exemplo, de corpo e sangue de Cristo, o vinho e o pão não são sinais, são o próprio corpo e sangue de Cristo. Deixa eu tentar dar exemplos. O arco-íris é um sinal de pura razão, de uma reconciliação, por exemplo, pois que após a chuva o tempo fica pacífico, digamos assim. O sal é um sinal de sabedoria, porque tanto o sal como a sabedoria têm a proposta de conservar. O sal conservar a comida e a sabedoria conservar, digamos assim, o bom senso, o equilíbrio emocional e espiritual, digamos. O sinal tem um sentido mais amplo que outras palavras que a gente usa por aí, tais como, por exemplo, ícone, emblema, sintoma e até mesmo do símbolo e imagem, que devem ser considerados como uma espécie de sinal. Eu anotei aqui, por gentileza, você atente ao seguinte. Aliás, muitos autores preferem da atualidade a noção do símbolo e não a noção do sinal, tá? Mas é polêmico, tá? O Daniel Scherer disse, no entanto, a noção de símbolo, tanto na literatura especializada como na cultura atual, é bastante confusa. Então, não vou nem entrar nessa questão. Vamos avançar para símbolo.
Símbolo vem do grego símbolo, ou símbalon, aquilo que une, aquilo que reúne. Para cutucar você, de vez em quando eu brinco com essa verdade, símbolo é o oposto de diabolo, aquilo que divide, aquele que divide. Diabolo, você já lembrou de quem? Aquele vagabundo lá do inferno, lá, aquele porco nojento lá, ao qual a gente pode dedicar tudo de distância para ele lá. E se cuidar para ficar de longe lá, não tanto cá quanto depois. Então, símbolo, aquilo que une, aquilo que reúne. E na antiguidade, havia o hábito de lembrar que faz sentido, estamos falando de tempo que não se tinha caneta, lápis, papel, por exemplo, e mesmo quando se começou a ter, foi muito depois. Então, você tinha, por exemplo, um trato, um contrato, um pacto, e eu não tenho aqui na mão, mas vamos fazer de conta. Faça de conta, você vendo aí, faça de conta apenas que isso que está aqui na minha mão fosse uma chapa, uma pedra ou algo assim. Imagine aí que isso aqui fosse um objeto só. Aí eu faço um pacto com você, um combinado com você, um contrato com você e crect, a gente quebra em duas partes. Eu fico com uma parte e você com outra. E cada um vai para outro lugar, longe, distante, etc. E tal. Passa o tempo, na eventualidade de eu e você, ou algum representante meu, ou um representante teu, mas enfim, nós dois pessoalmente, ou nossos representantes, eventualmente adiante, nos juntando uma parte na outra, opa, estamos correspondendo ao contrato, ao trato, ao pacto. Então, dentre as anotações que eu fiz, eu não vou citar para você, mas Tobias, capítulo 5, versículos 1 a 3, coloca um exemplo desse que eu estou te falando. O símbolo, ele contém a ideia de reunir duas coisas, portanto, dois fragmentos ou duas partes que unidas permitem uma identificação, um reconhecimento daquele pacto, daquele combinado, daquela verdade até, por que não? Então, por intermédio de um símbolo se reconstrói uma situação anterior que ficou suspensa, que ficou parada, que ficou incompleta ou que deve se prolongar. Eu vou citar um outro autor, o Julián López Martín, eu anotei ali para você escutar, por gentileza. Ele disse: hoje se fala geralmente de símbolo quando se tem diante de si um significante que remete não a um significado preciso, como no caso do sinal, mas a outro significante que, de certo modo, se faz presente, embora não de modo total e claro. Por isso, o símbolo tem uma função representativa ao tornar presente, de alguma forma, o seu significado e, ao mesmo tempo, participar do mesmo. Será que você está aí com a sopa de letrinhas, com a cabeça quente? Vamos tentar avançar dizendo de outra maneira? Muitos autores, não é unanimidade, muito do que eu disse até aqui não é unanimidade, tá? Há estudiosos de várias localidades, épocas e tal, não há eventualmente há uma diferença, mas de modo geral, autores dizem que o símbolo é algo que não é totalmente racional, algo não é, o símbolo não é totalmente racional, mas de jeito nenhum é de todo irracional. Símbolo não é totalmente racional e de jeito nenhum é algo totalmente irracional. Um exemplo, de novo, bandeira. Eu vou repetir. A bandeira do outro país, que não seja o nosso, não é um sinal, é só um signo. Para nós ela é um símbolo, mais que sinal, é um símbolo efetivo, que nos mexe com os brios. Mesmo nos piores momentos, a bandeira nacional do nosso país, ela é um símbolo que nos remete à pátria, ao civismo, à unidade, apesar de tudo quanto é dificuldade. Fosse isso no futebol, fosse isso no momento de festa cívica, de protesto, etc. Não entrando no mérito dos abusos que imbecis fazem quando protestam pró ou contra alguém, e energúmenos, jumentos e mentecaptos com estudo até, e muita burrice, vão lá quebrar o patrimônio público. Isso é coisa que não se está a falar aqui. Use-se de modo minimamente civilizado, ainda que intenso eventualmente. Então, o símbolo é algo dinâmico, toca emocionalmente, portanto.
ele realiza aquilo que representa. Eu dei o exemplo da bandeira, que é provocar civismo, provocar a intensidade do patriotismo, com intensidade, com civilidade, insisto. Tá? O signo é algo que fecha e delimita. Novamente, o signo, o símbolo, a bandeira de um outro país, para nós é só um signo, ele é fechado e delimitado lá na realidade daqueles nossos irmãos de outro país, mas para nós não passa de um signo. Tá? O símbolo, porque se fosse a nossa bandeira nacional, por exemplo, nos abre e nos expande a situação a qual eu me referi há pouco. Ainda a respeito de símbolo, convém a gente dizer que no dia a dia a gente fala assim que tem aquele livro ali que eu li, é simbólico, aquele filme que eu assisti no começo do século passado, é simbólico, remete às origens do cinema, do grande cinema mundial, ou uma música, ela simboliza um momento de protesto da juventude, alguma coisa assim. Por outro lado, a gente pode usar a palavra simbólico também quando, digamos, eu fui procurado por uma instituição e fiz uma doação financeira para essa instituição, mas foi um valor simbólico. Eu dei lá, por exemplo, R$5 para ajudar a instituição. Eles precisam de milhares de reais, muitos milhares de reais. Eu contribuí com um valor simbólico. Nesse contexto, algo como, se não irrisório ou insignificante, apenas para marcar a atitude, mas não exatamente para resolver a questão da tal instituição. Tá? Estou dizendo isso para chegar ao seguinte. O símbolo é uma palavra, um gesto, uma coisa que une duas realidades e proporciona algum tipo de reconhecimento e dá sentido a um acontecimento. O símbolo é um instrumento de uma aliança. Agora, atenção, por favor. De vez em quando, em algumas conversas nossas, a gente lembra de um tal de credo. Credo quer dizer eu creio. Credo. Então, novamente lá na missa, o padre encerrou a homilia e ele diz assim, algo como, professemos a nossa fé. Ou ele simplesmente começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, seja o padre, fosse o bispo, fosse o diácono, seja na celebração da palavra, um ministro leigo como eu. No caso do leigo, a gente não vai fazer a homilia, é melhor dizer que a gente faz uma reflexão, mas após ela a gente vai dizer, professemos a nossa fé, ou começamos, creio em Deus Pai, e nós, de modo geral, os mais participantes, mais presentes ou menos presentes, em geral temos na ponta da língua decorado, quase que decorado, o símbolo dos apóstolos, tá? Que é o resumo, pronto e acabado, da doutrina do milenário da Igreja de Jesus. É um símbolo que une essa realidade visível da Igreja terrena com a realidade não visível da Igreja celeste, da Igreja divina. Temos o símbolo dos apóstolos, que é o que geralmente é usado, e como curiosidade, sempre é bom lembrar, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é um pouco mais encorpado, e quando ele é proposto na celebração da Santa Missa, em geral está lá o texto na tela, no papel, porque a gente não decora em geral. Mais uma vez agradecendo as pessoas que estão acompanhando a gente. Sol é símbolo de Cristo, báculo é símbolo do poder episcopal, o bispo que cuida das suas ovelhas. A águia é símbolo de São João, por causa do seu teor bastante elevado teologicamente do seu texto, em especial, no caso, o seu evangelho. O incenso simboliza a oração, porque o incenso, a fumacinha dele e a oração vão aos céus. Tá? E é bom saber que todo sinal litúrgico é livre. Todos os sinais litúrgicos, portanto, são símbolos. Todos os sinais litúrgicos são livres e são símbolos. Eles expressam realidades sobrenaturais, porém, nenhum sinal sensível é sinal natural do sobrenatural. Nenhum sinal sensível, liturgicamente falando, nenhum sinal sensível é sinal natural do sobrenatural. Porém, a sua significação sobrenatural se apoia na sua significação natural. Meu Deus do céu.
todo símbolo litúrgico, todo sinal litúrgico é símbolo, tá? Mas o sinal que nos une, nos reúne com o que é visível e o não visível, ele nos remete ao sobrenatural, mas tem um pé no natural. Tem um pé no natural, mas nos remete ao sobrenatural. Com o natural, nós nos aproximamos, nos unimos, reunimos e intensificamos na relação com o sobrenatural, aquilo que não vemos, porém, aquilo em que cremos. Batismo, por exemplo, temos a imersão e a emersão, onde a imersão significa a morte para o pecado e a emersão significa o renascimento ou o nascimento para uma vida de santidade. Sempre dizendo, santidade não confundir com perfeição, apenas a reta, a honesta intenção de viver sentido, pensando e tentando estar ao máximo conforme a imagem e semelhança de Jesus no que diz respeito ao seu caráter. Sentir, pensar, fazer e viver conforme Jesus fez enquanto esteve aqui. A água, naturalmente, não significa isso, mas sim a purificação física, que expressa, é um meio de expressão do sentido espiritual deste símbolo ao qual a gente se refere. Os símbolos do cotidiano, por assim dizer, pagão e até judaico, e trouxe para a liturgia cristã, tal como, por exemplo, a imposição das mãos. Eu vou citar aqui o Daniel Scherer de volta. Ainda assim, o raciocínio analógico, partindo de suas obras, pode descobrir algo de verdadeiro, por limitado que seja, sobre Deus. A analogia é uma comparação entre as semelhanças, é a verificação da semelhança entre as coisas ou ações que se tem ou que se faz, tá? E é possível, com base, digamos assim, nas coisas naturais, descobrir algo a respeito de Deus. Isso não é um palpite meu, tá? Para falar bonito, na época da escolástica, eu falei há pouco de Santo Agostinho, ele viveu na primeira metade do primeiro milênio, no tempo da patrística, os pais da igreja. Na primeira metade do segundo milênio, viveu um tal de São Tomás de Aquino, já no tempo da chamada escolástica, tá? E ali se defendia, se desenvolveu muito isso, que dentro das coisas naturais, aquilo que nós vemos, nós sempre podemos tirar um pouco daquilo que Deus nos diz. Um pouco de Deus, digamos assim. E dizendo de outra maneira, o simbolismo é um processo que faz passar das coisas visíveis para as invisíveis. O simbolismo nos faz passar daquilo que é visível para o que é invisível. O visível é aquilo que vemos, o invisível aquilo que não vemos, mas insisto, aquilo que, embora não vejamos, cremos. Nós, homens e mulheres, somos, por assim dizer, imagem, como se diz, e se somos imagem, somos uma espécie de sinal natural de Deus. E também tudo que está por aí, portanto, é possuidor de vestígios de Deus. Todo o cosmos, a natureza, tem vestígios de Deus, resulta de Deus, procede de Deus. E repito, nós, enquanto homens e mulheres, somos, por assim dizer, um sinal de Deus. Ou, dizendo de outra maneira, de outras palavras, a realidade natural, todas as realidades naturais, em si mesmas, são símbolos de realidade sobrenatural. Dizendo de novo a natureza, o cosmos, toda a natureza é um grandioso, um gigantesco, um inesgotável símbolo de Deus. Se você quiser anotar, ou apenas mentalize, Catecismo da Igreja Católica, 1145. Lá diz que uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e símbolos tem sua raiz na obra da criação e na cultura humana, e adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Catecismo da Igreja Católica. E quando eu falei pedagogia, aliás, o catecismo fala em pedagogia, é o conjunto de métodos ordenados que permite a adaptação recíproca, digamos assim, a interação entre quem ensina e quem aprende, ou deve ensinar, para que haja o aprendizado propriamente.
Uma linguagem simplória, isso seria pedagogia. O símbolo, sob o aspecto psicológico, a sua origem, a gente pode pensar que o símbolo não é racional, não é um produto racional. E o simbolismo, segundo autores, aí não necessariamente cristãos ou religiosos, tem sua origem na capacidade que o ser humano tem de raciocinar aquilo que é visível, mas fazendo paralelos com o nosso mundo interior. O nosso mundo interior adaptado às coisas visíveis. Então a gente tem uma tendência a ser pelo simbolismo. Tá? Nós temos necessidade de recorrer a formas, digamos assim, sensíveis, sinais e daí símbolos, para reviver experiências, entendê-las e situações, enfim, que de outra maneira a gente não conseguiria. Por exemplo, uma fotografia do ente querido quando era bebê. Hoje é marmanjão, não volta a ser bebê. É fotografia, ou no caso hoje em dia filmes, vídeos, né? Por exemplo, fotografia de um lugar que a gente visitou há um tempão atrás, está lá. E hoje nem existe mais, de repente era uma ponte bonita, caiu, foi trocada por outra, mas está lá aquele sinal. Um exemplo. Isso existe desde o início da humanidade, mas se a natureza nos ensinou a transcender o imediato e o invisível, isso está contido no Santo Livro. Por exemplo, eu anotei ali para você, se quiser, Romanos capítulo 1, versículo 20, Sabedoria, livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Se você não anotou, tudo bem, depois você escuta ou pede para mim, tá? Eu também tenho outras anotações para você, caso queira. O universo, a luz, a noite, a água, o vento, o fogo, são marca da grandeza do poder de Deus, simbolicamente falando. Você vai ler com detalhes lá do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1147 e 1148. 1147 e 1148. Catecismo da Igreja Católica. Tá? Você pode também, segundo um outro autor, ele disse, o Jung, ele disse: por isso os símbolos fazem parte da bagagem humana, cultural e religiosa de todas as épocas da história, mas com referência sempre ao mundo psíquico, isto é, à fantasia, aos sonhos, à inspiração poética e à fascinação religiosa. Segundo Santo Agostinho, vamos citá-lo de novo, Santo Agostinho disse lá atrás que é necessário compreender para crer e crer para compreender. Não é exatamente assim a frase, mas eu devo ter... Não estou sendo literal na lembrança aqui, mas Santo Agostinho disse: é necessário compreender para poder crer. E necessário crer para poder compreender. Eu também não lembro literalmente, como está contido no Santo Livro, mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso eu lembrei. Hebreus, com certeza, capítulo 11, versículo 1. Tem lá algo como que fé é saber já o que só será possível comprovar depois. Fé é crer convictamente em algo agora, embora só se possa comprovar de modo cabal isto em que se crê agora, depois. Tipo, eu tenho fé que tem algo depois daqui, embora não possa comprovar de todo, mas por fé, nisto eu creio. E depois poderei comprovar. Do ponto de vista religioso, o símbolo, eu de vez em quando olho para lá novamente para ver se tem imagem, alguma coisa, para não me perder na hora também, tá? Eu citei de novo, vou citar de novo o Catecismo da Igreja Católica, dizendo assim, primeiro, antes dos parágrafos que eu vou te citar para você eventualmente anotar ele depois lá. Os símbolos religiosos sempre fazem referência ao sagrado, tá? Ao mistério como uma realidade transcendente, que transcende, que está além da nossa capacidade de percebê-lo no todo. Mas, novamente, aqueles fragmentos que a gente consegue ter desta realidade transcendente, a gente pode nela crer e dela desfrutar totalmente. Resumindo numa palavrinha, Deus.
Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1146 a 1149. Ali está resumido assim. Eu escrevi a seguinte frase ali. Essa realidade precisa de mediações sensíveis para ser vivida e expressa, dada a natureza corporal e espiritual do homem, da mulher. E o Catecismo diz, as grandes religiões da humanidade assim o atestam, nesses parágrafos que eu te sugeri, 1146 a 1149. Então, desse modo, qualquer coisa pode ser símbolo. Na religião, os símbolos estão a serviço do culto e também contribuem para tudo aquilo que a gente busca e espera encontrar na religião. Qualquer coisa pode ser símbolo na religião. Os símbolos nos ajudam a fazer o culto, a participar das celebrações litúrgicas. A missa é o culto por excelência. Cultuamos a Deus ali. E nos ajudam a encontrar aquilo que buscamos na religião. Um outro autor chamado Lurker, ele disse que nenhuma religião existe sem símbolos, embora os símbolos nunca possam expressar a religião totalmente. De novo, nenhuma religião existe sem símbolo, mas nenhum símbolo consegue expressar essa religião totalmente. E vamos recapitular? Você que já acompanhou gente outras vezes. Em palavras poucas e, tomara, populares e acessíveis, religião quer dizer religar o homem, a mulher, a Deus. Religião, religare, religar a pessoa humana a Deus. Mas, religião quer dizer renovar a pessoa, conforme ela faça a adesão aos princípios da religião. E aqui, honestamente, não estou falando da religião cristã, pode ser outra religião, mas religião religa a pessoa ao transcendente. E renova, permite que essa pessoa se renove, ou seja, por melhor que o fosse, melhor tem que ser conforme faça a adesão concreta a esta religião, se souber desfrutar dela com coerência. Né? Lembrando que, em nome de Deus, de Alá e etc., antes e hoje se mata e se morre estupidamente em nome do transcendente. Né? Matando, inclusive, em nome do transcendente, que é uma aberração vergonhosa em pleno século XXI, e o foi século passado, milênio passado, e antes, infelizmente. Mas é da natureza humana a religiosidade. Pensa nisso. Antes e hoje é possível ter uma sociedade, um país ou uma sociedade que não tem um governo ordenado, organizado. Mas mesmo lá, um governo secular, um governo terreno organizado. Tem lugares que não tiveram antes e não tem agora, e no futuro talvez não tenham, infelizmente, um governo secular estabelecido, consistente, minimamente sério, justo, capaz, etc. Mas mesmo ali, ainda que haja a supressão do direito a exercer a religiosidade, nas pessoas está contida essa tendência à religiosidade, a crer no transcendente, a buscar no sinal, no símbolo, algo que está no transcendente. Novamente, algo que não se vê, mas em que se crê, ou que se tende a crer, ou pelo menos considerar vir a crer. Tá? Aqui não vamos entrar na questão de superstições, esoterismos, sincretismos, etc. e tal. Tá? Mas pensa nisso. Ou seja, pode-se até negar a Deus, e tem quem o faça, mas uma tendência ao transcendente é da natureza humana. Vamos lá. O simbolismo, nós falamos um pouquinho de simbolismo, falamos um pouquinho do simbolismo bíblico, na Bíblia, né? A Bíblia, ela manifesta, fala bonito aqui, disse esqueci o nome do autor, o Julián Lopes Martinez disse que a Bíblia manifesta a existência da pedagogia dos sinais na história da salvação, que dá lugar à economia sacramental na liturgia. Economia sacramental. Vamos lá. A economia sacramental é a comunicação. A economia sacramental, muito bem explicada, de novo, no Catecismo da Igreja Católica, ela nos permite ter acesso à comunicação
e de lá provém, da oferta ou da dispensação dos frutos da redenção que temos por intermédio de Cristo. Nós temos acesso ao que Deus quer dar para todos por intermédio de Jesus com a ajuda do Espírito. Os sacramentos nos permitem isso. Os sacramentos, principalmente a Eucaristia, nos permitem nos aproximarmos e fazermos a companhia a Cristo e termos a companhia dele. A economia sacramental é algo como os sacramentos, como já dito em outras ocasiões, nos acompanham ao longo de toda a vida, do nascimento até o último momento. Então, os sacramentos de iniciação cristã, batismo, confirmação, Eucaristia, os sacramentos de serviço, matrimônio e ordem, e os sacramentos de cura, unção dos enfermos e reconciliação ou penitência. Avancemos um pouco mais, daqui a pouco a gente vai encerrar, tá? Não por preguiça, mas, né? O simbolismo do Antigo Oriente, onde começou a história do povo de Deus, e aconteceu a história do povo de Deus, os sinais terrenos, seculares, digamos assim, foram sendo incorporados, adaptados à mensagem condizente com o que Deus queria dizer ao seu povo durante a jornada a qual chamamos Antigo Testamento. E é claro que a principal característica desse simbolismo bíblico é o seu plano salvífico, plano de salvação de Deus para todos. E os sinais bíblicos expressam a continuidade da presença salvadora de Deus entre nós. Eles meio que prefiguram, antecipam o que vai acontecer ou que pode acontecer caso caminhemos conforme Deus quer que a gente caminhe, né? No Antigo Testamento, os sinais de caráter litúrgico meio que prefiguram os chamados sacramentos da Nova Aliança ou na Nova Aliança. Você pode ter uma explicação mais detalhada no Catecismo da Igreja Católica. Eu não tenho memória tão boa assim. Catecismo da Igreja Católica, 1150, fala com mais detalhes de propriedade isso que eu estou falando. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, a unção e consagração de reis e sacerdotes, a imposição das mãos e especialmente a Páscoa foram sendo ajustados, adaptados para que tivesse seu ápice, por exemplo, como você vê a partir do Novo Testamento, e a gente pode desfrutar hoje em dia. Os sinais do Antigo Testamento estão contidos no Novo, aplicados às relações, ao relacionamento de Jesus com a sua comunidade, com os discípulos. E o Jesus não apenas se serviu dos sinais, ele fez cumprir, digamos assim, e em si mesmo centrou tais sinais. Quando realizava curas, fazia gestos simbólicos que expressavam o seu poder de salvação. E a título de exemplos, eu anotei para você, caso queira anotar, ou depois escutar de novo, Marcos, capítulo 7, versículos 33 a 35, também Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 25, e João, capítulo 9, versículo 6, dentre outras passagens, tá? É preciso ter claro que o Senhor quis perpetuar a sua ação salvadora por meio de ações simbólicas e rituais que foram instituídas e confiadas à igreja, à sua igreja. Jesus Cristo quis perpetuar, perenizar a sua ação salvadora, e isso se faz por ações simbólicas confiadas à igreja, a igreja do milenar de Jesus. E aí vamos citar de novo a Eucaristia e de novo o batismo. Não só estas, mas especialmente estas. O batismo e a Eucaristia são ações simbólicas que perpetuam de modo concreto a ação salvadora de Jesus Cristo. Eu anotei, caso você queira anotar, eu vou te citar. Em relação ao batismo, você encontra lá João, capítulo 3, versículos 3 a 5.
Marcos, capítulo 16, versículo 16. E a respeito da Eucaristia, você encontra em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29. Tá? A esse respeito, eu vou citar de novo o Antigo Testamento, aliás, o Santo Agostinho. Uma frase que é de Santo Agostinho: o Antigo Testamento está desvendado no Novo. O Antigo Testamento está desvendado no Novo. E o Novo Testamento está escondido no Antigo. O Antigo Testamento está desvendado no Novo. E o Novo ainda está escondido no Antigo. Santo Agostinho. A esse respeito, com mais detalhes, eu também anotei para você. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 128, 130 e 1094. Há outros, mas a gente anota alguns para você, caso queira lê-los. Tá? Que mais? Novamente, calma, caminhando para concluir, olhando a hora, olhando ali o Face. Os discípulos de Jesus, desde o início das suas caminhadas, fazendo acontecer a igreja e agindo conforme Jesus lhes ensinou, bafejados pelo Espírito Santo, sempre se valeram dos sinais que receberam de Jesus. Anote caso queira, Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42. E se valeram também de outros sinais, conforme está lá em Atos, capítulo 8, versículo 17, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, também em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, e também em Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. Digamos assim que o simbolismo litúrgico prolonga a visão bíblica e eficaz da vida das pessoas. Novamente, o simbolismo litúrgico dá para nós um prolongamento daquilo que a Bíblia nos proporciona. A força da liturgia cristã, ela foi, como já dito antes, se apropriando de sinais, imagens e símbolos seculares, conforme ia se desenvolvendo a liturgia cristã. E a esse respeito eu anotei, convém que você queira ler lá depois no parágrafo do SIC, Catecismo da Igreja Católica, número 1152. 1152. E a esse respeito ainda, de novo falando de sacramentos, eles não abolem, não desrespeitam, na verdade eles purificam e integram a riqueza dos sinais e símbolos tirados do cotidiano e aplicados no mundo litúrgico e espiritual transcendente. A respeito ainda do que você pode buscar ler para fundamentar um pouco sobre sinais e símbolos, aqui. Sacrorum Sanctum Concilium, é a Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II. Aqui estão todos os documentos. De vez em quando, para não dizer toda vez que eu falo por aqui, presencialmente não é muito diferente, aqui estão todos os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, e você não precisa comprá-los. Se você é internauta, você os tem em vatican.va, só clicar no idioma português, tem acesso a tudo que aqui está no modo online. Mas se quiser comprar, não precisa comprar tudo. Pode comprar, por exemplo, só essa. Esta é uma das que estão contidas aqui. A Sacrorum Sanctum Concilium fala da Sagrada Liturgia Cristã, e lá se está dizendo, por exemplo, que os sinais e símbolos são sinais de fé, enquanto expressam a fé da Igreja, que age como sacramento universal da salvação. A própria Igreja é sacramento. Há 7 sacramentos, e a própria Igreja é sacramento, como sinal universal da salvação. E claro que isso supõe e exige que haja fé. Se não tem fé, não adianta nada. A fé é suscitada, é despertada, é alimentada, é mantida, é enriquecida pela palavra de Deus. A fé se apoia na palavra de Deus. A fé se apoia na palavra de Deus, como está contido toda ela aqui. A fé se apoia na palavra de Deus. E os
próprios sinais litúrgicos alimentam a fé das pessoas. Sacrosanto Concilium, repito para você. Eu anotei ali toda ela. Olha que livrinho miseravelmente pequeno, mas incalculavelmente gigante no seu conteúdo. Itens 9, 24, 33 e 59. 9, 24, 33 e 59 a respeito com propriedade disso que a gente falou com simplicidade até aqui. Para concluir por hoje, todo sinal litúrgico é sinal que recorda, que rememora fatos, palavras, ação, vida pública de Cristo. Mas também remete à antiga aliança, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, que anunciava o plano de Deus e anunciava a vinda de Jesus com a revelação plena do que Deus fora fazendo aos poucos, gradativamente, ao longo de 2 milênios no Primeiro Testamento. O sinal também, ele demonstra, ele é um demonstrativo das realidades. O sinal, ele demonstra para nós uma realidade que nós não vemos. E estamos falando da graça santificante, da graça de Deus. Estamos falando de Deus. Sinais nos ajudam a, entre aspas, por favor, sinais nos ajudam a, entre aspas, ver Deus. Nós não vemos Deus literalmente. Nós cremos em Deus e não o vemos. Mas sinais e os símbolos, por consequência, entre aspas, nos permitem ver Deus. Por favor, entre aspas, porque não é literalmente o que eu estou dizendo, ver. O sinal, como diz a Sacrosanctum Concilium, no seu parágrafo 8, e a Lumen Gentium, que é uma outra constituição, eu não a tenho isoladamente, mas também do Vaticano II, dizem algo assim, que tem uma dimensão profética, o sinal tem uma dimensão profética, conforme seja prefigurativo, conforme antecipe, nos mostre de modo a antecipar o que pode acontecer ou vai acontecer pela fé, em relação à glória que há de se manifestar para nós quando da nossa passagem, a nossa Páscoa desta igreja terrena, rumo à igreja Jerusalém Celeste, se fizermos cá a parte que nos cabe. O sinal litúrgico também tem uma dimensão moral, ou seja, conforme a graça santificadora nos disponha a fazer da nossa vida algo compatível com o que se espera de quem habita lá. Será que eu me acertei no que falei agora para concluir? Os sinais litúrgicos têm uma dimensão moral porque nos permitem viver aqui, ainda que imperfeitamente, sentindo, pensando, falando, fazendo, almejando, esperando, aqui ser ao máximo de acordo com o que se espera de quem já está lá. Será que eu me atrapalhei? Ou seja, qualquer um que se diga cristão, qualquer um, por mais pecador que seja, qualquer um, por menos fundamentado que o seja, qualquer um, por menos de oração que seja, qualquer um, por menos de presença na comunidade que o seja, qualquer um que mal saiba o nome da comunidade matriz da paróquia da qual participa, quanto mais das demais comunidades, nem sabe a diferença entre comunidades, capelas, o que é uma paróquia. Qualquer um que nem sabe o horário da missa dominical, ferial, ou se fosse o irmão de uma denominação separada da igreja, nem sabe o nome da rua onde está lá o templo onde vai acontecer a celebração litúrgica no domingo, sábado, ou terça ou quarta-feira. Enfim, por mais cristão que alguém seja, ou tente ser, ou por menos cristão que alguém tente ser e consiga ser, se houver um fio de cabelo de vontade de, ao cessar a respiração, cessar a vida terrena, há um fio de esperança de que, bom, na dúvida, eu quero mais ir para um lugar melhor. Ou será que não é assim? Então, de novo,
Essa dimensão moral do simbolismo litúrgico, dos sinais litúrgicos, nos permitem que pouco ou muito, com mais acerto que erro ou vice-versa, conscientemente ou não, ora mais consciente, ora menos, nós vivamos cá de alguma maneira que se assemelhe como se espera quem já vive lá na Igreja Celeste, no céu, no paraíso, na eternidade ou na Jerusalém Celeste. Se assim é, seria de bom tom que, tomara, também com essa modesta formação de hoje, falando um pouquinho do muito que se pode falar de sinais, falando um pouquinho do muito que se pode falar de símbolos, notadamente litúrgicos, tal como tentei, ora falando, ora literalmente lendo ou citando autores ou documentos do magistério da Igreja. Tomara nós consigamos também, a partir de hoje, ter um pouquinho mais de fundamentação quanto a melhorar o nosso sentimento, nosso comportamento, nossa oração, nossa celebração e nossa pertença ao reino de Deus. Assim espero. Eu conto com sua compreensão, porque se a cara não está muito boa, o negócio está pegando aí, mas nada que seja demais, assim espero. Que você tenha aprendido algo que não tenha sido de todo monótono este encontro. No próximo, nós vamos falar um pouco mais, avançando um pouco mais a respeito de símbolos litúrgicos, vamos falar um pouco de gestos, vamos falar da palavra, do uso da palavra nos sacramentos, de gestos litúrgicos, das pessoas, de objetos, enfim. Vamos avançar um pouquinho, tá bom? E nos ritos, na celebração. E tomara você aproveite um pouquinho na próxima, tanto quanto espero ter aproveitado hoje. Para concluir, eu peço, não precisa ser já, mas depois por WhatsApp, no 998448018, 998448018, ou pelo Facebook, você me encontra no Facebook também, ou até pessoalmente, se você for do relacionamento mais cotidiano, eventual comigo, pode comentar se gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu, se achou um tédio, se dormiu, ou se valeu a pena, e mesmo achando que valeu a pena, pode sugerir alguma coisa, não tem problema não. A gente tenta simplificar ao máximo, faz da correria na hora de folga que a gente tem, mas não tem problema nenhum se houver comentário, crítica, discordância, para ajudar a gente a pensar em como fazer um pouco melhor, ou tentar pelo menos, seja o Zé Carlos o ministro, seja o Alex o diácono. Façamos uma oração para encerrar por hoje, sexta-feira à noite, que nós tenhamos uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, tenhamos um bom proveito de todas as oportunidades que temos aí no trabalho, no estudo, em casa, agora, na internet, tá, de modo geral, onde for, para aprendermos um pouco, coisas boas, para ensinarmos um pouco, coisas boas, e para nos respeitarmos mais uns aos outros, em especial quando das diferenças de opinião, de gosto e de entendimento, seja em nome de Jesus, em nome de Deus, seja por conta de outros assuntos que não tenham diretamente a ver com religião ou transcendente. Convido que rezemos a Ave Maria. Se houver agora ou no futuro alguém cristão que não católico que tenha aprendido aquela tolice de que os católicos adoram Nossa Senhora, com todo respeito, isso não existe nenhuma vírgula de todo o magistério da Igreja. Adorar somente a Deus, eu sou um papagaio quando insisto a dizer isso sempre, eu peço sua licença. Adorar somente a Deus nós adoramos. Maria de mais santos nós veneramos. Adorar é muito mais que apenas homenagear, quer dizer venerar. O único intercessor é Jesus. Quem faz o milagre não é Maria ou outro santo. A estes se pode orar, a estes se pode pedir pela fé, a estes até se deve pedir com fé, com carinho e amor, para que Maria ou um outro santo de nossa devoção possa pedir a Jesus por nós. Se, quando e como será atendido, é com Jesus. Mas Maria, poxa vida, sempre insistindo, ela disse sim, e graças àquele sim, o plano de Deus pôde acontecer entre nós. Então, ai de quem se diz cristão, e cristão é amor, religião do amor é cristianismo, o cristianismo é a religião do amor por excelência. Não que não seja o judaísmo,
não que não seja o islamismo, não que não seja o budismo e outras tradições religiosas. Mas o cristianismo é a religião do amor por excelência, e é inaceitável que não se ame a alguém, tal como, por exemplo, Maria, aquela que trouxe Jesus no seu ventre. Com todo respeito a quem discorde, pensa nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para você. Tchau. Até a próxima.